Flagrante. Câmeras de segurança mostram mulher abandonando filhotes de cachorro em uma rua de Varginha. Ai, foi um desespero ver aquele tanto de filhotinho deixado na rua aquela hora. Festa junina. Calçadão do centro de Juiz de Fora recebe Arraiá Solidário. Dinheiro arrecadado com venda de comidas típicas vai ajudar instituições filantrópicas. Muito legal, o pessoal se comunica com a gente fica alegre o tempo todo, se divertindo. E é inaugurado em Montes Claros a nova estrutura do Centro de Oncologia da Santa Casa. O espaço vai proporcionar mais conforto aos pacientes. A partir de agora, a Santa Casa de Montes Claros, ela coloca à disposição da população o centro mais moderno e mais avançado do tratamento contra o câncer. Boa noite. Mais notícias desta segunda-feira começa mostrando que uma mulher morreu depois de ser atropelada por um carro na porta de um bar em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, momentos antes, o motorista que atropelou a jovem havia se envolvido em uma briga no mesmo bar. Revoltado, ele teria pegado o carro, saiu atropelando as pessoas que estavam na calçada. O veículo acabou batendo em outro carro e o atropelador também morreu. A mãe não conseguia segurar as lágrimas. Patrícia do Carmo Dias, de 34 anos, era a mais nova de 8 filhos. Bateu neta com ela, uns 10 metros para frente. Aí eu falei, então acabou minha filha. Não tem jeito mais. Além da tristeza, a indignação também tomava conta da família. As irmãs de Patrícia não se conformavam com tanta violência. Sei lá do que motivo, chega e enfia o carro, né, numa velocidade, nem sei quantos que estava, disposto a matar todo mundo mesmo, né? E justo pegou a minha irmã, né? Infelizmente, essa foi, né? Mas vamos ser firme, né? Fazer o quê agora? Nada vai trazer de volta, né? Foi nesse bar que fica aqui no Jardim Aeroporto, em Poços de Caldas, que tudo aconteceu. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, era por volta de 4 horas da manhã, quando a polícia militar foi chamada por conta de uma briga que acontecia aqui. Patrícia, o marido e alguns amigos estavam chegando aqui no bar quando o motorista do carro que atropelou a comerciante estava sendo agredido por um grupo de rapazes. Patrícia ainda teria comentado com o marido que aquilo era covardia e tentou ajudar. Ligou para a polícia. O que ela não podia imaginar é que minutos depois, o rapaz que ela ajudou tiraria a vida dela. Ele, para mim, é um louco. Eu só posso chamar ele de louco, nem tem como chamar ele de homem, de ser humano, porque uma pessoa que sai disposta de casa e pensar em matar a pessoa não é um ser humano. Patrícia morreu depois de ser atropelada, enquanto conversava com amigos e o marido em uma mesa desse bar. O motorista do carro, Flávio Fraga, de 40 anos, teria provocado o acidente de propósito, depois de ter sido agredido no estabelecimento. Sempre que as pessoas querem vingar de outro, pode ser que aconteça isso. Mate quem é um inocente. Na hora em que tudo aconteceu, o bar ainda estava cheio. A mesa que Patrícia estava com o marido e os amigos ficava aqui na calçada, bem pertinho do meio-fio. Depois que as pessoas que estavam aqui conseguiram apartar a briga entre Flávio e os outros rapazes, tudo parecia ter voltado ao normal, mas só parecia. Flávio saiu daqui, pegou o carro dele, que estava estacionado do outro lado da rua, e foi embora. Ele não viu, mas os rapazes com quem ele tinha se desentendido também foram embora. 2 minutos depois, Flávio voltou. Ele veio dessa avenida aqui, com os faróis apagados e em alta velocidade. Ele jogou o carro em cima da calçada. Patrícia estava sentada de costas para a rua. Ela não teve nenhuma chance de tentar se proteger. O carro em que Flávio estava só parou depois de bater em outro veículo que estava estacionado. O impacto da batida foi tão forte que Flávio ficou preso às ferragens. Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas morreu ainda dentro da ambulância do SAMU. Os rapazes envolvidos na agressão de Flávio não foram identificados. O motivo da briga
também ainda não foi esclarecido. Ela achou que ia lá divertir um pouquinho, porque ela tinha um bar, ela fechou o bar dela e foi divertir um pouco, porque trabalhando não dá para se divertir, né? A gente ela tinha que atender as pessoas, tudo, depois ela foi ela mesma divertir um pouco, né? E acabou morrendo. E acabou morrendo desse jeito horrível, né? E um casal morreu em um acidente ontem de madrugada na MG 354, próximo à cidade de Ingaí, no sul de Minas. O casal estava em um carro com amigos, eles voltavam de uma festa junina. Durante uma tentativa de ultrapassagem, o veículo bateu de frente com uma van. Nas fotos tiradas pelo Corpo de Bombeiros, dá para ver que 3 veículos se envolveram na batida. Um carro com placas de Varginha, um ônibus e uma van. A batida foi bem aqui no quilômetro 576, que fica a mais ou menos 7, 8 quilômetros do município de Ingaí. Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos passageiros do veículo contou que os jovens tinham acabado de sair de uma festa no município de Ingaí e que seguiam de carro sentido Lavras, quando neste local o motorista do carro tentou ultrapassar um ônibus. Ele acabou atingindo a lateral deste ônibus e perdeu o controle da direção. Na mão contrária vinha uma van que foi atingida de frente. A batida foi tão forte que o carro onde estavam os 5 jovens veio parar aqui, nesta vala que fica do outro lado da pista. Aqui no local ainda é possível encontrar alguns vestígios do acidente, incluindo uma parte de uma porta, alguns objetos pessoais da vítima e também uma embalagem que seria de bebida alcoólica. No acidente morreram o motorista do carro, Felipe Valério Pereira, de 23 anos, que estava desempregado e era de Varginha, e a namorada dele, Graziele Oliveira Santana, de 22 anos, que estava no banco de trás do veículo. Nós conversamos com familiares do rapaz, mas ninguém soube dizer há quanto tempo os dois namoravam. Eles apenas informaram que os dois se conheceram em Carmo da Cachoeira, onde Graziele morava com a família. Ela era estudante de psicologia. Os corpos foram levados para uma funerária de Lavras. No local, nós conversamos com a mãe de Felipe, que estava acompanhada das irmãs dela e do padrasto do rapaz. Mas ela preferiu não dar entrevista. Ela contou à nossa equipe que alertou o filho de que o carro não estaria em boas condições para ser utilizado na estrada e ainda pediu que ele não fosse à festa. A tia de Felipe disse que o rapaz decidiu ir mesmo contra a vontade da mãe. Ela falou para mim que ontem ela pediu para ele que não saísse, que o carro não estava muito em condições de viajar, que era para ele ficar em casa. E ele aproveitou enquanto ela deu uma distraída, ele pegou o carro e saiu. Foi o que aconteceu e depois acontece essa tragédia toda. Ainda segundo a tia do rapaz, a notícia da morte do sobrinho deixou a família muito abalada. Por ser filho único, Felipe era muito apegado à mãe. A minha irmã está acabada, tadinha. A família está muito triste com um caso desse, né? Não tem como, né? Você não ficar triste, muito aborrecido. Mesmo porque ela só tinha esse filho. É o companheirinho dela. Além do casal, outros 3 rapazes estavam no veículo. Marcos Paulo Pimentel Cídio, de 17 anos, e Luiz Carlos de Jesus Maria, de 24, tiveram ferimentos leves. Eles foram atendidos na UPA e tiveram alta na manhã de domingo. O outro jovem é Bruno Henrique Amaral Mantovani, de 22 anos. Ele teve ferimentos graves. Segundo o Corpo de Bombeiros, Bruno estava no banco de trás do carro. O rapaz sofreu ferimentos no rosto e no peito, além de fraturas nas pernas. Após o acidente, ele foi levado pelos bombeiros para a unidade de pronto atendimento aqui em Lavras. Mas horas depois, ele foi transferido para este hospital particular. Segundo a Polícia Militar, os motoristas do ônibus e da van não tiveram ferimentos. O motorista da van teria contado aos policiais que foi surpreendido pelo carro que estava em alta velocidade. Ele não conseguiu desviar. A PM informou ainda que a carteira de habilitação de Felipe estava vencida desde maio deste ano e que não foi possível constatar se o rapaz havia bebido. Como é que fica a família nesse momento? Ah, nem te falo, viu? Nem te falo. Muito triste. Só Deus para ter dó.
Uma mulher foi flagrada por câmeras de segurança abandonando 7 filhotes de cachorro na porta de uma casa na cidade de Varginha. Uma fisioterapeuta que mora no imóvel está cuidando dos animais que serão colocados para adoção. Repare nesta mulher que caminha tranquilamente pela rua. Em uma das mãos, ela carrega uma caixa de papelão. Na outra, algo que parece ser uma mochila. Ao chegar na porta de uma casa, ela para, coloca a caixa perto do portão e dentro dela ajeita um pedaço de pano. Em seguida, abre a mochila e coloca alguma coisa dentro da caixa. Neste momento, ela se apressa e logo depois vai embora correndo. No meio da rua, ela para e olha para trás. 2 minutos depois, a Marcela, que mora na casa, sai no portão com o namorado. Foi aí que ela teve a surpresa. Dentro da caixa estavam 7 cachorrinhos. Ai, foi um desespero ver aqueles tanto de filhotinho deixado na rua aquela hora. Se pensar que talvez eu não saísse e os cachorrinhos podiam morrer de frio, né? Tudo aconteceu por volta das 11 horas da noite. A caixa com os cachorrinhos foi deixada exatamente aqui neste local. Logo depois que a mulher abandonou os animais, a dona da casa foi assistir às imagens das câmeras de segurança para tentar identificar quem seria a autora. A Marcela ainda deu uma volta de carro aqui pelas ruas do bairro para tentar localizar a mulher, mas não conseguiu. Ele deu uma volta de carro, não achou nada. Depois a gente foi junto, deu várias voltas no quarteirão aqui perto, não achamos nada. Então a gente acha que foi alguém realmente aqui da região. São 3 fêmeas e 4 machos. Eles parecem não ter raça definida e fazem muito barulho. Para a Marcela, os cãezinhos não eram bem tratados. Estão cheios de pulga, mal cuidado, tão magrinho demais. Acho que acabaram de desmamar porque não conseguem comer, dentinho muito pequenininho ainda. E tô dando leite para eles, né? É o que dá para fazer. No dia seguinte, a fisioterapeuta não conseguiu trabalhar. Ela passou a manhã toda cuidando dos animais. Minha manhã foi cancelar meus clientes, né? Ter que dar uma mudada na rotina, dar comida para eles e procurar alguém para ficar com eles, que não tem condição de ficar aqui. Tem cachorro aqui em casa, já tem cachorro na clínica, tem cachorro em todo lugar, não tem condição. Ela é apaixonada por cães e acredita que a mulher sabia disso. Não faz sentido a pessoa vir no meio da rua deixar os cachorros, né? Então eu acredito que ela sabia, sim. É alguém que possa saber que vocês gostavam de animais. Ah, sim. Já viram os cachorros aqui em casa, né? Marcela agora não sabe o que fazer porque ela não pode ficar com todos os cães. Procurando ver se alguma ONG busca eles aqui ou se alguém já vem adotando, né? O que for mais rápido para mim, porque não tem como ficar aqui. A fisioterapeuta espera que a mulher seja identificada. Se trata um animal assim, trata uma pessoa assim também. Não tem coração, tem que descobrir quem que foi, realmente denunciar e ser punido. Subiu para 51 o número de crianças brasileiras separadas dos pais ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Pelo menos 2 mineiros estão entre estes menores. Um garoto de 7 anos estava junto com o pai quando tentava atravessar a fronteira. A mãe, que desistiu da travessia depois que os 2 foram presos, vive agora a agonia da espera. A tentativa desta família de entrar nos Estados Unidos ilegalmente virou um pesadelo. Nadiele, o Wellington e os 2 filhos de 7 e 4 anos planejaram tudo sozinhos. Mas os planos deram errado. O pai e o filho mais velho foram pegos quando tentavam atravessar a fronteira. A mãe e o caçula conseguiram voltar ao Brasil. Nadiele, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a vida de vocês, assim? Virou tudo de cabeça para baixo, né? Sim, tudo. Muita saudade do meu filho. O irmãozinho dele sente muita falta. A família toda muito arrasada com tudo que está acontecendo. Ia ser apenas 5 dias. A gente contava que era 5 dias até ele poder me ligar, falando que já estava dentro dos Estados Unidos. E nisso, demorou 7 dias e eu falei, gente, está errado, como que eu vou fazer? O marido conseguiu avisar Nadiele que estava preso no Texas e o filho teria sido levado para um abrigo em Nova York. Ele simplesmente falou que eu estou separado do Kaique e tive apenas uma conversa com ele. Ele conseguiu conversar com o meu filho e explicar a situação. Nadiele voltou ao Brasil e agora amarga a falta do filho
e do marido. A minha vida e a vida da minha família é só chorar, chorar e esperar. Aí conversei com ele com uma voz muito triste. Eu perguntei, filho, como que você tá aí? Você tá feliz? E ele simplesmente falava sim, sim. E ele até me falou assim, mãe, você sabe que o meu pai está preso? E eu falei assim, sei, meu filho, sei sim. Mas tudo vai se ajeitar, a gente vai conseguir ficar junto novamente, não precisa te preocupar. Em abril, a política americana de tolerância zero começou a separar pais e filhos que tentavam entrar ilegalmente no país. Mas no último dia 20, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para evitar a separação das famílias. E agora, o desafio das autoridades brasileiras é reunir os familiares novamente. O cônsul brasileiro em Houston, no Texas, disse que está acompanhando de perto a situação das crianças que estão em abrigos. Não há nenhuma notícia de que crianças brasileiras estariam sendo colocadas assim para dormir no chão ou estariam sendo mal alimentadas. A promessa do governo brasileiro é prestar assistência, inclusive jurídica, às famílias. Em princípio, as crianças podem ficar com seus pais até que seja julgada a legalidade do ingresso no país. O ministro das Relações Exteriores explicou que, em casos de deportação, as crianças retornam ao Brasil junto com os responsáveis e garantiu que o governo brasileiro vai acompanhar a implementação da medida de Trump. Pelo menos se supera a situação de trauma muito grande que nós vimos pela televisão, as imagens chocantes, né, para que agora, com calma, a partir do julgamento desses casos, com toda a assistência jurídica do governo brasileiro, através dos consulados, se possa resolver a situação deles de definitivo. Essa situação indecente que a gente acompanha diariamente nos noticiários, desde que o governo Donald Trump tomou a decisão de separar filhos de pais e confinar crianças em jaulas como se animais fossem, na verdade são, mas não esse tipo de animais, é o resultado de um ponto de vista, de uma maneira de agir típica de governos como o de Donald Trump e que muitas pessoas desejam um governo semelhante aqui no Brasil. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar nas próximas eleições, para que a gente não tenha políticas em relação a outros povos, sejam eles povos considerados mais fracos ou povos considerados mais ricos, que sejam atitudes diferentes de atitudes humanitárias e soberanas. O Brasil precisa de soberania, mas também precisa ter postura diante desse tipo de medida tomada internacionalmente. O que a gente vê hoje é um governo nosso acovardado e subserviente a esse tipo de norma. É um ministro, como a gente viu aí nas declarações, que parece que não entendeu ainda a real gravidade desse caso e não tomou-se medidas a partir do Itamaraty que fossem medidas enérgicas, para dizer o mínimo. Eu ia dizer outra palavra, mas eu optei por dizer enérgicas, para evitar que brasileiros sofram com esse tipo de desumanidade nos Estados Unidos. A gente não precisa disso, como eles também não precisam disso aqui e povos de outros países também não precisam. A gente tem que tratar bem as pessoas, mas tem que exigir ser bem tratado também fora do país. O nosso giro de notícias que você acompanha a partir de agora começa com um outro caso desse drama que os brasileiros vivem nos Estados Unidos. Uma moradora de Cuparaque, no leste do estado, tentou entrar ilegalmente nos Estados Unidos há cerca de 30 dias e foi presa. A mulher viajou com os 3 filhos, com idades entre 10, 11 e 16 anos. Ao chegar na fronteira do Texas, eles foram pegos e levados para abrigos diferentes. A mulher foi liberada e está na cidade de Massachusetts. As crianças permanecem no abrigo. A comunidade brasileira nos Estados Unidos está dando apoio à família. O Itamaraty acompanha o caso. O presidente Donald Trump voltou atrás e assinou um decreto ordenando que as famílias não sejam mais separadas na fronteira com o México. Mas manteve a política de tolerância zero, ou seja, todos os imigrantes ilegais continuam tendo de ser presos. Fran Ribeiro, de Governador Valadares. Uma menina de 3 anos foi estuprada por um jovem de 19, amigo da família. O crime aconteceu em Nova Lima, na região metropolitana da capital. Jefferson dos Santos teria sequestrado a garota na casa dos pais dela e a levado para um terreno baldio. Uma mulher encontrou a criança ferida e chorando muito no meio da rua. O suspeito acabou preso e confessou o crime. De Nova Lima, Vinícius Araújo.
Criminosos arrombaram o cofre de um banco em Uberlândia. Para entrar no local, os bandidos fizeram um buraco na parede do banco, que fica ao lado de um terreno baldio. Para a polícia militar, o crime foi muito bem planejado, já que dentro do cofre tinha um desenho feito pelos bandidos antes mesmo do arrombamento. Horas depois, um homem de 26 anos foi preso com materiais usados em arrombamento de caixas eletrônicos. O carro dele também foi apreendido. De Uberlândia, Juliana Leal. O centro de Juiz de Fora foi palco hoje de um arraiá solidário. A iniciativa é de comerciantes da Associação de Lojistas da cidade. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas de comidas típicas vai ser repassado para instituições filantrópicas da cidade. Quem passou pela rua São João ficou surpreso com as bandeirinhas e barracas em pleno centro de Juiz de Fora. Por dia, cerca de 50 mil pessoas passam por aqui e dessa vez elas puderam se deliciar com produtos oferecidos em uma festa junina beneficente. A rua foi decorada por 28 comerciantes que fazem parte da Associação de Lojistas. As barracas foram montadas com apoio do projeto social Bem Comum da Prefeitura e a venda dos produtos ficou sob a responsabilidade das instituições beneficiadas. A APAI, Associação de Livre Apoio Excepcional, escolheu como cardápio vaca atolada e canjiquinha. Foram preparadas 80 porções de cada uma e, para surpresa dos funcionários, o caldo quase acabou com menos de 2 horas do evento. Tá quase no final, tá muito bom. Márcia ficou feliz com o convite para participar da festa junina. Nós, enquanto profissionais e usuários, todos os representantes da APAI, achamos muito importante trazer o nome da instituição para a comunidade de forma geral, conhecer o nosso trabalho, saber da importância que a APAI tem junto à comunidade, né? A Asconcer, Associação Feminina de Combate ao Câncer, vendeu canjica doce. Nas panelas grandes estavam cerca de 400 porções. Irene é aposentada. Ela estava fazendo compras, passou pela rua, viu as barracas e não resistiu à tentação. Eu vi que estava vendendo canjica e aí eu parei para comer a canjica. Valeu a pena essa paradinha? Valeu, muito. A ideia de um arraial solidário agradou Irene. Nossa, isso aqui é demais. Além de eu gostar, eu vim prestigiar. O Grupo Casa ofereceu cachorro-quente. Carla foi ao centro da cidade para fazer exames. Ao saber do evento, decidiu passar na rua São João na hora do almoço e provar as delícias. Já tinha visto a divulgação no Instagram, achei interessante, já viria de qualquer forma. E aí foi substituir o meu almoço hoje por uma boa causa. A psicóloga conta que valeu a pena a paradinha para o lanche. Muito, muito, tá uma delícia. A Associação Doutores do Amor levou docinhos e tortas para vender. O objetivo foi arrecadar dinheiro para o projeto que leva alegria a hospitais de Juiz de Fora. As integrantes prepararam todos os doces. Por incrível que pareça, é um prazer. A gente se doa e recebe de volta um sorriso. O evento foi comemorado pelo grupo. Muito legal, o pessoal se comunica com a gente fica alegre o tempo todo, se divertindo. Então o benefício maior sempre é da gente. E o lucro todo de vocês vai para o projeto? Vai para o projeto, a gente precisa de ajuda para poder ajudar os outros. A iniciativa da Associação de Lojistas uniu diversão e solidariedade. A ideia inicial foi a gente juntar, as lojas e fazer uma revitalização da rua. Trazer novamente o movimento para o centro da cidade, o espaço da rua aberto ao público. E a gente vem trazendo alguns eventos voltados para a área da saúde, a eventos sociais, e isso está trazendo muito retorno para a gente em todos os aspectos. E a rua está ganhando essa fama, essa ótima fama, de uma rua que abraça mesmo as causas e as pessoas e a quem precisa.
Bom, preste atenção agora a essa história. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, uma idosa está desesperada com a conta de água. Ela mora com mais 2 pessoas e o valor cobrado, pasmem, é de R$ 6.728. A dona Efigênia tem 81 anos e coleta material reciclável para vender e complementar a pensão de um salário mínimo. Mesmo se tivesse energia para trabalhar o dia inteiro, não ia conseguir pagar a última conta de água. Ela se assustou com o valor, R$ 6.728. Eu não estou dormindo com essa conta. Como eu vou fazer para me pagar essa conta para eles? Eu não tenho condição. Se eu tivesse, eu nem procurava. Eu procurava pagar para meu nome, mas infelizmente eu não tenho. Além da dona Efigênia, apenas mais 2 pessoas vivem na casa e todos fazem de tudo para economizar. Para mim lavar roupa é 3 vestidos por semana. Não gasta esse tanto de água. Ela também é pouca, a gente economiza mais que pode. De acordo com esta conta, no último mês, a dona Efigênia usou mais de 8.000 litros de água por dia. E o valor cobrado pela coleta e tratamento de esgoto ultrapassa R$ 3.000. A Copasa informou que um técnico já esteve no local e suspeitou que haveria um grande vazamento na parte interna da casa. Neste caso, a responsabilidade seria do morador. Mas a filha da dona Efigênia contesta. Ela acredita que o problema esteja no relógio instalado pela Copasa, que não para de funcionar, mesmo quando está desligado. E não seria qualquer vazamento, né? Não seria qualquer vazamento. Ia estar na nossa cara e a gente ia ver o vazamento. E onde que está esse 8.000 litros de água que está falando na conta que a gente gastou? Na mesma nota, a Copasa afirma que fará uma nova vistoria. Eu vou inteirando, vou pondo dentro do copo, vou inteirando para poder pagar. Para mim não sujar meu nome, porque eu tenho muito medo do meu nome sujo. As pessoas mais humildes são as que mais sofrem, né? Especialmente sem recurso para ir atrás dos seus direitos num caso como esse. Não tem o menor cabimento uma casa com 3 pessoas, 8.000 litros de água por dia e a Copasa manda a conta como se fosse normal e está resolvido o problema. É claro que não está. Ela vai procurar os direitos dela e tomara que ela consiga pelo menos a revisão desse valor. Agora um golpe novo na praça. Mais de 116 mil pessoas foram enganadas em apenas um dia. Elas caíram no golpe por meio de um aplicativo de mensagens. Na esperança de receber o dinheiro do PIS, as vítimas confiaram em uma falsa pesquisa. O golpe veio por meio deste link, numa mensagem de aplicativo de celular. A pessoa acredita que vai consultar o PIS, mas ao acessar a página vem um questionário. Cristina recebeu a mensagem e pensou que faria uma consulta online, mas... Eu desconfiei quando vi que tinha que ficar compartilhando para preencher uma barrinha. Eu achei esquisito isso. Foi a desconfiança de Cristina que a impediu de cadastrar os dados pessoais e compartilhar a mensagem para 10 pessoas, como era pedido. Eu tenho que ficar atenta, né? Eu já sou muito desconfiada, né? Mas curiosa também a gente acaba abrindo essas coisas, mas tem que ficar atento, sim. Eu tomo cuidado, eu não acesso, mas a maioria dos meus amigos acessam. Esse tipo de link é a forma que hackers encontram de instalar um vírus no celular e roubar os dados das vítimas. Até bem pouco tempo atrás, esse tipo de golpe era enviado por e-mail. Mas o aplicativo de mensagem instantânea permite o compartilhamento desses links de maneira mais rápida. E aí, quando a pessoa se dá conta, já teve os dados roubados. Este especialista explica que cerca de 2 milhões de acessos nos últimos dias já foram registrados somente neste golpe do PIS. 9 sites diferentes foram criados com o mesmo conteúdo para atrair mais vítimas. Nesse golpe em específico envolvendo o PIS, só de acessar, ela não tem os dados roubados. Ela vai ser induzida a compartilhar com 10 amigos e após esse compartilhamento, ela é direcionada para baixar um aplicativo que normalmente é um aplicativo malicioso, que vai dar acesso ao celular da vítima ao hacker.
Um homem morreu vítima da gripe H1N1 na Zona da Mata. O caso foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde. Essa história triste vem de Visconde do Rio Branco. Foi o primeiro caso deste ano de influenza A H1N1 que levou o paciente à morte no município da Zona da Mata, que fica a 128 quilômetros daqui de Juiz de Fora e tem cerca de 40 mil habitantes. A vítima é um jovem de 27 anos que morreu na última sexta-feira. A suspeita da doença foi levantada pelo Hospital São João Batista, onde o paciente estava internado. O hospital acionou o setor de vigilância em saúde no dia 18 de junho, quando ele deu entrada. Eles coletaram material para análise e enviaram para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. O paciente foi medicado com Tamiflu, remédio indicado para os casos de síndrome respiratória aguda grave. Mas apesar dos esforços, ele não resistiu. A Secretaria de Estado de Saúde já confirmou o caso. O último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde aponta que só esse ano 12 pessoas já morreram vítimas da H1N1 em Minas Gerais. Foi inaugurado hoje o novo espaço do Centro Avançado de Oncologia e Hematologia da Santa Casa de Montes Claros. Foram instalados equipamentos mais modernos de quimioterapia e de radioterapia. A inauguração contou com a presença do ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Dona Iá foi uma das primeiras pessoas a chegar na inauguração. A professora aposentada descobriu um câncer há cerca de um ano. Com as novas instalações, ela está mais confiante para continuar o tratamento. Não precisamos sair daqui de Montes Claros para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, né, fazer tratamentos. Não. Aqui em Montes Claros nós achamos tudo com alta tecnologia. Esse novo espaço do Centro Avançado de Oncologia e Hematologia da Santa Casa demorou quase um ano para ficar pronto. Foram instalados equipamentos mais modernos de quimio e radioterapia. O local também está mais confortável para receber os pacientes. São disponibilizados 9 leitos nesta sala. Tudo é novo, desde o ar-condicionado até as poltronas. A partir de agora, a Santa Casa de Montes Claros ela coloca à disposição da população o centro mais moderno e mais avançado do tratamento contra o câncer. Este centro ele possibilita agora um tratamento integrado, ou seja, todos os profissionais que envolvem o tratamento de oncologia, eles recebem o paciente, eles se reúnem, eles discutem qual é a melhor conduta, qual é o melhor meio de tratamento, para então tomarem a decisão. O centro é referência no atendimento público de pacientes com todo tipo de câncer. São mais de 70 municípios beneficiados na região. Todo o equipamento custou cerca de 3 milhões de reais. O recurso veio do governo federal. A capacidade de atendimento agora nesse espaço vai ser de 100 pessoas por dia. Hoje todos os tipos de câncer são tratados aqui na Santa Casa de Montes Claros, nesse centro avançado. Hoje nós temos toda a parte de radioterapia, nós temos toda a parte de hematologia, toda a parte de quimioterapia, toda a parte de cirurgia. Enfim, qualquer diagnóstico de câncer que for diagnosticado pode vir para a Santa Casa de Montes Claros, que nós temos já toda a tecnologia e profissionais altamente qualificados para fazer o atendimento a todos os pacientes. Autoridades participaram da inauguração, inclusive o atual ministro da Saúde, Gilberto Occhi. É uma inauguração de um grande ambiente oncológico, separado daquele atendimento que tem dentro da Santa Casa. Então, aqui pode-se ver que são instalações mais modernas, mais humanizadas e, principalmente, nós estamos falando aqui de um atendimento mais moderno que se tem dentro da oncologia no Brasil. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional do Câncer, o de pele é o mais comum no país. Em seguida, vem o de próstata e o de mama. A nova sala do Centro de Oncologia já recebeu os primeiros pacientes. A dona Iá, que nós mostramos no início da reportagem, aprovou cada detalhe. Minha prima veio um dia aqui e falou assim, ela acha que ela está querendo voltar para cá, que ela gostou daqui. Mas é muito bom. 15 pessoas foram internadas no Hospital Municipal de Contagem, vítimas da superbactéria KPC. O estado é de alerta, mas a direção da unidade nega que haja um surto. A notícia da bactéria superpotente chegou a pacientes do Complexo Hospitalar de Contagem. Eu fico com medo de pegar também, né? Querendo ou não, a gente está aqui no meio. Minha criança está aqui, fico com medo dela pegar, porque ela ainda é indefesa. Foi pelas redes sociais que a população ficou sabendo da contaminação de pacientes.
Em uma publicação, um homem diz que servidores denunciam que o hospital está infestado com a bactéria KPC e citam como exemplo uma enfermaria com 60 pacientes, onde 14 estão contaminados, sem contar as outras alas e o CTI. Diz que estão com criança pequena, né? Dizem que nem antibiótico cura, então a gente fica mesmo com medo. O hospital confirma que no mês de maio, 15 pacientes foram infectados com a bactéria KPC, o que fugiu à normalidade. A direção diz que todos os pacientes foram isolados e que medidas foram tomadas para evitar um surto. A gente tem que sempre ficar monitorando, é impossível um hospital não ter bactérias resistentes, e a gente sempre fica monitorando se está dentro de um limite aceitável, se ela passa um pouco, entra em alerta. O superintendente do hospital diz que as medidas surtiram efeito e que nos últimos 10 dias, apenas um paciente foi infectado pela bactéria. Um número, segundo ele, comum em hospitais. Criamos ambientes novos aqui, criamos uma unidade de terapia intensiva para isolar os pacientes, os novos pacientes. Criamos umas unidades de terapia intermediária também para mantê-los em tratamento. O superintendente garante que não há surto da superbactéria e que nenhum paciente morreu por causa dela. Além disso, 6 pessoas das 16 se recuperam bem e já estão em condições de alta. Outra denúncia é de que faltam materiais básicos, como luvas no hospital. A Viviane diz que o filho dela está internado há 4 meses, exatamente por isso. E eles falaram assim, só vai fazer cirurgia depois que o material chegar. Agora quando, ninguém sabe, porque tá faltando luva, tá faltando papel, tá faltando de tudo aqui. O superintendente assume que há atrasos no repasse de verbas do governo estadual, mas nega que faltam materiais. A gente tem algumas fragilidades sim devido à crise que o Estado tem passado. Para esse hospital ele deve 59 milhões de reais, né? E isso impacta sim o nosso planejamento, mas a prefeitura tem suprido todas as carências financeiras que a gente tem e a gente tem cobrado diariamente do Estado para tentar restabelecer e manter novos projetos, né? A contaminação por superbactérias em hospitais muito grandes é relativamente comum. Em 2015, o próprio Hospital Municipal de Contagem já tinha passado por um problema assim, em Uberlândia também, em Betim também. O que não é comum é a notícia que você vai ver agora. Uma ambulância com problemas nas portas foi usada para transportar uma senhora. No trajeto para o hospital, as portas do veículo se abriram e mesmo colocando a paciente em risco, o motorista seguiu pela rodovia. A ambulância onde as duas estavam segue acelerada na BR-365 com portas abertas. Tinham saído de casa com destino ao Hospital do Câncer de Uberlândia. As portas balançam, uma chega a bater. A paciente, que está na maca, balançando o tempo todo, tem medo e pede ajuda. Mãe, já falou, mãe, eles não estão fazendo nada. Tá abrindo os dois lados agora. As imagens foram postadas na internet como forma de protesto. Uma internauta chama o ocorrido de absurdo. Esta outra comenta: meu Deus do céu, já pensou se a maca solta e a paciente cai fora da ambulância? Alguns questionam a postura do motorista. Será se não fosse a mãe dele, ele teria a mesma atitude? Outro comentário diz que ele não tinha que sair com o carro antes de consertar. No quarto com a mãe, Maria Ilza, de 53 anos, ela conta que foi com este aparelho celular que as imagens foram registradas. Momentos de medo. Nossa, muito medo mesmo, porque a gente ficou pensando, né, da maca saltar, de pular, até mesmo ela cair fora, né, de outro carro vir atropelar. Mãe e filha até viram que tinha algo errado na ambulância já na saída de casa. Aqui na porta de casa mesmo, na hora que ele foi sair, a trava da porta já caiu. Daí ele falou assim, a gente vai tentar, a gente vai amarrar aqui com a mangueirinha e vai dar certo, daí a porta não vai abrir mais. Só que não foi isso que aconteceu, a porta continuou abrindo. Vocês falaram o que para o motorista? Eu pedi para ele ver, né, o que estava acontecendo, isso não tinha como resolver. Ele falou para a gente que não tinha como resolver, porque só tinha aquela ambulância para ir até lá. A direção do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia informou que lamenta o ocorrido e que está apurando os fatos para tomar as providências junto aos responsáveis.
Pacientes que dependem da rede pública estadual de saúde estão cada vez mais preocupados e indignados. Vários deles tiveram cirurgias canceladas por falta de leitos. Por causa disso, muita gente está recorrendo à justiça para garantir o direito a uma vaga. Seu Vicente precisa fazer uma angioplastia para desobstrução das artérias da perna esquerda. Mas, como ele é diabético e tem pressão alta, a cirurgia é de risco e só pode ser realizada se houver um leito de CTI liberado. O médico acha, assim, que ele precisa do CTI nas primeiras horas porque a cirurgia é de muito risco. O procedimento foi marcado para o dia 14 de junho. Seu Vicente chegou a ser internado, mas não foi operado por falta de vaga no CTI. Agora vai tentar esse leito na justiça. Vai ter que recorrer à justiça. De 2015 para 2017, o total de leitos se manteve em 5 cidades da região metropolitana: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité e Nova Lima. Foram oferecidas 892 vagas, mas cresceu a procura pela justiça para se garantir um leito, o que acontece geralmente em caso de cirurgia. Em 2015, foram 101 demandas judiciais e outras 15 para UTI. Em 2016, o número mais que triplicou, 366 demandas judiciais e 50 para UTI. Em 2017, essa situação complicada continuou, 370 demandas judiciais, mas uma queda nos pedidos de UTI. Foram 36. Este advogado avalia como positiva a procura pela justiça para a garantia de um leito ou de uma cirurgia, porque significa que a população está conhecendo mais os direitos que tem. Para ele, os casos precisam ser avaliados de acordo com a urgência. Tendo a necessidade daquela prestação e a negativa pelo poder público, aí sim procurar o judiciário através ou do advogado ou do serviço do juizado especial. Porém, ele salienta que a judicialização da saúde pode ser prejudicial a outros pacientes. O judiciário não tem o poder de criar para todo mundo os leitos, então ele preserva o direito daquela pessoa de ser internada, mas todos os demais que não entraram, eles ficam sem aquele direito. Agora, uma boa notícia para os servidores do Estado. O governo de Minas vai depositar até amanhã a primeira e a segunda parcelas dos salários de todos os servidores do Executivo Estadual, tanto os servidores ativos quanto inativos. A terceira parcela segue prevista para a próxima sexta-feira, dia 29. Vale ressaltar que, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, e isso são palavras do governo, o governo do Estado não tem medido esforços no sentido de priorizar que os depósitos dos salários dos servidores sejam feitos sempre assim que possível. Isso, como eu disse, está na nota que o governo do Estado emitiu agora à tarde. E nesse fim de semana teve a tradicional Festa da Fogueira em Matias Barbosa, na Zona da Mata. Ponto alto é o momento em que os participantes pisam descalços na brasa da fogueira. A fogueira foi montada com capricho durante a tarde. As toras foram doadas por um produtor rural para ajudar a manter uma tradição antiga no povoado do Jardim do Mina, em Matias Barbosa. Há quase 100 anos, os moradores da zona rural têm o hábito de acender uma fogueira na noite do dia 23 de junho. Quando era criança, seu Vicente se mudou com a família para o município, na Zona da Mata. Um dia, ele foi com os pais a uma festa na casa de vizinhos e viu pela primeira vez o ritual das brasas. Ele fazia uma fogueira, porque era aniversário dele, e passava um bailezinho, passava um pessoal na fogueira. Eu vi aquilo, quantas pessoas não me lembro, aquilo ficou na mente. O menino cresceu, viajou o Brasil inteiro como motorista de caminhão, mas nunca esqueceu a festa da fogueira. Ao saber que a tradição estava acabando, ele não se conformou. Eu resolvi fazer a mesma coisa. Dentro do caminho, no sítio do meu sogro ali. Os parentes ali, algum vizinho. O
ritual da fogueira segue noite adentro. Seu Vicente e outras pessoas se revezam para que todas as toras queimem da forma igual. Olha só, ele pega um pedaço de bambu bem longo e vai revirando os pedaços em chamas. Para que dê tudo certo, são necessários alguns cuidados. A madeira não pode ser muito grossa. A fogueira tem que ser acesa às 6 da tarde e queimar por 6 horas. Enquanto os guardiões da fogueira se revezam, o público se diverte. Alguns aproveitam o forró para dançar, outros participam da quadrilha improvisada. O público abre caminho para a passagem da panela grande. São servidos alimentos típicos de festas juninas, como canjiquinha e canjica doce. Tudo foi doado e distribuído de graça. Depois da refeição, as atenções voltam para a fogueira. 11h30 da noite. Praticamente não resta mais nada da fogueira. Em volta, há muita cinza, mas a gente observa que, olha aqui, basta mexer um pouquinho para perceber que no meio ainda tem fogo. Daqui, de onde eu estou, o calor já é intenso. Mas diz a tradição que quem tem fé, à meia-noite em ponto, passa por aqui sem se queimar. Os corajosos se preparam. Quem vai desafiar as brasas tira os sapatos e fica a postos. Todos se unem em oração. Chega a hora esperada, meia-noite em ponto. Homens e mulheres passam descalços pelo que restou da fogueira. Eu acho que tudo aquilo que envolve a crença, que a pessoa realmente acredita, a gente tem mais que valorizar, né? É uma cultura que a gente, de uma certa forma, está se perdendo, mas eu creio, eu acredito, embora não faça. Tem que ter fé e coragem. Porque se tiver só fé, fica do lado de fora, não tem coragem de entrar. Porque todo mundo que vem aqui é porque tem uma fé, porque senão nem vinha. Muito bem, Letícia Reis, boa noite para você. Boa noite para você, já estava com saudade, Luiz. Bem, a gente já vai começar falando de Mundial da Rússia. Hoje já tivemos 2 confrontos de oitavas de final definidos. Já sim, jogões pela tarde, viu, Luiz? Boa noite a todos de casa também. A terceira rodada dos grupos A e B aconteceu hoje. Às 11 da manhã, nós sabíamos que Uruguai e Rússia haviam conseguido a classificação. Hoje, as duas equipes se enfrentaram para definir primeiro e segundo colocado na chave. Nesse jogo, o Uruguai venceu a anfitriã por 3-0 e ficou em primeiro do grupo. No outro jogo da chave, já desclassificados, a Arábia Saudita venceu o Egito por 2-1. Nos jogos das 3 horas da tarde, pelo grupo B, emoção até os minutos finais. O Marrocos empatou com a Espanha em 2-2. Portugal e Irã também empataram, mas em 1-1. Com os resultados, Espanha e Portugal se classificaram empatados com 5 pontos e o número de gols marcados deixou a Espanha em primeiro do grupo. Então, hoje já saíram os 2 primeiros confrontos das oitavas de final. O Uruguai vai enfrentar Portugal no próximo sábado, às 3 horas da tarde. A Espanha pega a Rússia no domingo, às 11 da manhã. E amanhã tem mais jogos dos grupos C e D. Às 11 da manhã, a Austrália enfrenta o Peru e a já classificada França pega a Dinamarca. Às 3 horas da tarde, a Croácia, que também já está classificada, enfrenta a Islândia. E a Argentina pega a Nigéria. Lembrando que a seleção vizinha tem que vencer a Nigéria e torcer para a Croácia vencer ou empatar com a Islândia para conseguir a classificação. Talvez dos grandes times seja o que está correndo mais risco de ficar de fora, né? Mais risco porque ela é a lanterna, né? Ela está empatada com a Islândia em 1 ponto, mas tem menos saldos de gols. Eu falo que o objetivo dos grandes times nessa Copa parece que está sendo ferrar com o bolão de todo mundo, né? Exatamente, Luiz. Uma Copa completamente, eu digo equilibrada porque está todo mundo se estudando muito, né? Então todo mundo que acreditava em Alemanha, em Argentina, em Brasil, o bolão todo aí mundo tá... tem que botar as barbas de molho. E Portugal quase deixou escapar a classificação
anotação num lance no finalzinho do jogo, né? Num lance no finalzinho do jogo que o Irã Foi conseguiu aí um pênalti. E a Espanha também, que foi no último minuto, ela estava perdendo para o Marrocos. E aí nos acréscimos também conseguiu vencer, empatar e conseguiu ficar em primeiro do grupo. Muito bom. Agora vamos falar de futebol brasileiro, Letícia. Só a Série A tem pausa no Mundial. Então, já que a bola continua rolando nas outras divisões, você vai me contar como é que estão os times da nossa área de cobertura. Olha, Luiz, esse final de semana a rodada não foi nada boa para os times mineiros, viu? Pela Série C, o Tupi perdeu em casa por 3-0 para o Bragantino. O Tombense perdeu por 3-1 fora de casa para o Joinville. Com esses resultados, o Tupi é o 5º colocado e o Tombense o 6º, ambos com 14 pontos. Lembrando que os 4 melhores colocados seguem na competição. Já pela Série B, o Boa Esporte perdeu mais uma para o Vila Nova em Varginha por 2-0. Essa foi a 8ª derrota em 12 jogos. O Boa é o lanterna com apenas 6 pontos. Com mais esse resultado negativo, o treinador Daniel Paulista e toda a comissão técnica entraram em um acordo com a diretoria e deixaram o time de Varginha. Nessas 12 primeiras rodadas, 2 treinadores já passaram pelo Boa. E segundo a assessoria de imprensa do time, Neida Mata volta a assumir o comando do Boa Esporte. Vai vem danado, né? Agora os times da capital já voltaram aos treinos, né? Voltaram, viu, Luiz? Atlético, Cruzeiro e América já voltaram às atividades, Luiz. No Galo, finalmente, Thiago Largue foi efetivado como treinador. O anúncio foi feito hoje pela manhã pelo presidente Sérgio Sete Câmara. Desde fevereiro, como interino, Largue comandou o clube em 17 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 60%. E Luiz, agora uma informação do Cruzeiro, viu? O Cruzeiro pode ter uma baixa nos próximos dias. O jornal Le Parisien publicou o interesse do Lyon na contratação do zagueiro Dedé. O jogador tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2019. Vale ressaltar que Marcelo Digian, atual diretor de futebol da Raposa, tem boas relações com o clube francês e foi por anos o empresário representante do Lyon no Brasil. Mas o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, foi direto e disse que o zagueiro não está à venda. Depois de tanto investimento no período que ele ficou machucado, é justo que ele devolva um pouco para o clube também, né? Eu imagino, né? É bom que ele faça isso pelo clube, por honrar a camisa e por todo mundo ter feito muito por ele. Muito bem, Letícia, obrigado, viu? Eu que te agradeço, Luiz. Eu ia falar bem-vindo de volta, mas bem-vindo de volta sou eu, né? É você. Bem-vindo de volta, Luiz. Muito obrigado. Boa noite para você que está em casa. A gente volta amanhã. Boa noite, até amanhã.